Todo mundo assim que nasce é nu de espírito e de corpo, né? Aí nos vamos vestindo com o tempo, com informações para a nossa mente, para o nosso espírito, e com roupas, de certo modo, por um condicionamento de um pudor criado para poder conter as manifestações do corpo nas pessoas. Bom, nesse momento aqui, eu estou vou tentar me despir para vocês, né? Nasci no Crato, podia ter nascido em qualquer outra cidade, isso não faria diferença, porque eu vejo o planeta como uma coisa só. A mesma importância que eu tenho, a mesma da mais ínfima bactéria, em qualquer lugar que ela esteja. Eu tenho uma visão mais nesse sentido holístico da coisa. Mas, como eu nasci aqui, tive uma formação e informação de coisas que existem nessa cidade. Eu até fiz uma poesia que depois musiquei, que ela fala disso, né? De quando eu comecei, o Crato era uma cidade pequena. Existia muitas casinhas de taipa e não tinha aquelas ruas, aquela densidade demográfica, não era muito juntas as casas, era mais afastado uma da outra. Eu não sou tão novo assim como vocês. E isso me aproximava bastante da Chapada do Araripe, porque ela vinha e se encostava aqui com os limites da periferia da cidade. Talvez porque, vez por outra, eu estou fazendo alguma música falando da Chapada do Araripe. E minha convivência foi mais com essa coisa de uma cidade que mais parecia uma vila na época. Ainda não tinha energia aqui no Crato. Não existia televisão. E quando a gente queria saber alguma coisa de fora, ou sabia através do rádio, ou então de viagem que cada um fazia a outros locais, que também não era tão comum, porque os transportes eram meio precários, né? E dessa forma eu fui me formando, né? Então eu fiz uma música em que a letra ela fala mais ou menos disso aí. Claro, é de uma forma simbólica. Eu posso até cantar ela aqui no começo. No princípio era a serra e o verde, e a mim veio a luz, e me vi entre onças e cutias. Aí então me compus, bem me lembro, uma casa era uma rua, e as poças, os mares, e as poças, os mares, e as poças, os mares. Vi a calma das vacas pastando, e a paz pelos lares. Era o céu, um lençol todo azul, e eram longe os bares, eram doces as cantigas das moças, e eram puros os ares, e eram puros os ares, e eram puros os ares. No princípio era um vale sagrado, e os meus olhos janelas, era amor, era rio, era relva, e de barro as panelas, e de barro as panelas. Obrigado. Bom, vocês observaram que tudo era pouco nessa época, né? Uma casa era uma rua, as poças representavam os mares, né? Ou seja, as pequenas lagoas que tinham por aqui.
que aqui já teve lagoa aqui. E eu me criei nesse ambiente, entre as onças e as cutias, que tudo era mais próximo. Entendeu? Algumas pessoas, nessa época, ali não tão longe, ali na Vila Lobo, que é chamada de Vila Lobo porque lá tinha tinha bastante lobo, que chama Lobo Guará, né? Que é o nosso lobo. Ali na Vila Alta, as pessoas os adultos iam caçar lá o veado, esses animais, tatu, essas coisas todas, que hoje só se encontra, e aí uma quantidade bastante pequena, em cima da chapada. Então tudo era muito próximo, tudo era muito... E eu vivia indo para os rios, as cascatas, os açudes, as fontes, a mata, né, essa coisa. Eu conheci, todos os animais que eu falo às vezes em minhas músicas, ou plantas, tudo mais, foi coisa que eu não aprendi em livros, aprendi no contato corpo a corpo, no dia a dia, numa vivência telúrica, né? E então esse sentimento em mim, eu percebi que o homem começa a se apossar de tudo, né? Aquela coisa toda. E os animais vão se afastando. Outro dia eu estava, uma vizinha minha, reclamando dos cupins, né? Na casa dela. Falava assim: isso é uma praga, ou infelicidade, não sabe? Esses insetos devem ter vindo do inferno, não sei. Engraçado ela fala desse jeito. Eu disse, não, eu falando com ela depois, quando ela se acalmou, disse, os cupins já viviam aqui, eles tinham uma função muito nobre, né? Já pensou se toda árvore que morresse, elas permanecessem ali, o monturo que ia ficar, eles têm que comer isso aí e tudo mais. O homem é que se apropriou do alimento dele, do território dele, e hoje não sabe conviver com isso, né? Tudo bem, ninguém vai permitir que um cupim viva dentro de sua casa, mas também condená-los a esse ponto, não, eles têm uma função importantíssima. Isso eu gosto sempre de ver, entendeu? A coisa não pode ser assim como o homem vem cheio de informações tecnológicas, numa sociedade como nós vivemos, numa sociedade de consumo, que as pessoas valem mais pelo ter e não pelo ser. Essa coisa nós temos que reverter. E talvez isso seja o resultado dessa violência desenfreada, né? Uma vez que a sociedade de consumo, ela fica instigando as pessoas a terem cada vez mais, para poder ela se sentir fazendo parte dessa sociedade de consumo. Resulta que quem não tem quer ter de qualquer forma. E às vezes usa de recursos violentos e desenfreados, né? E não vai dar em nada. Essa coisa toda, e nós temos que aprender a conviver de novo com a natureza, com as coisas, aprender o que é qualidade de vida, não quantidade de